Olá, gente boa, filhos e filhas, com a graça de Deus, uma vez mais nos reunimos para juntos estudar e aprender um pouco mais a fé que professamos. Esse é o mês missionário, depois do mês vocacional, do mês da Bíblia, esse é o mês missionário. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai de bondade, vinde em auxílio da nossa fraqueza e ajudai-nos a compreender sempre mais e melhor a fé que professamos. Dai-nos a graça do entendimento, da sabedoria e que o vosso Espírito Santo nos acompanhe para que esta seja mais uma grande fonte de catequese e de compreensão da fé que professamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente boa, nós estamos agora no mês de outubro. Esse é o mês missionário. Tudo que está aqui na palavra, tudo que a igreja ensina, tudo que a igreja prega, ela faz isso hoje porque alguém fez lá atrás, para que nós pudéssemos ter acesso hoje a essa riqueza que é a igreja, com toda a sua doutrina. Você sabia que muita gente morreu, foi mártir, para que a fé fosse preservada? Verdade. Na história da igreja são muitíssimos os relatos de pessoas que deram a vida para que as heresias não entrassem, para que a verdadeira, a sã doutrina permanecesse. E o mês de outubro, mês missionário, quer dizer o quê? Que agora é a nossa vez de dar a nossa vida, de trabalhar para que muitas pessoas nas futuras gerações tenham a fé consistente, como teoricamente deve ser a nossa hoje. O texto que nos inspira está em Mateus capítulo 20, onde Jesus envia, chama, através de uma parábola, a parábola dos operários da messe. Você pode ler na íntegra depois, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. E esta parábola fala que o homem saiu contratando pessoas para trabalhar às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde. E a pergunta do homem era assim: por que vocês estão aí parados? Vão vocês também trabalhar na minha vinha? Essa é uma pergunta inquietante. Como que eu posso trabalhar na vinha do Senhor desconhecendo a fé que eu professo? Não é mesmo? O que eu sei sobre os sacramentos, sobre Nossa Senhora? Por isso eu quero sempre te exortar. Assista novamente os vídeos anteriores e vá recordando, vá lembrando. E além disso, na sua paróquia, você tem acesso a muitas outras fontes de formação. Tenha na sua casa um livro católico, um bom livro de história da igreja, um bom livro da vida de um santo, e assim vá aprofundando a sua fé. Porque nós precisamos saber o que nós estamos falando para dar as razões da nossa fé. Nós precisamos estar dispostos a ser esses operários aqui que foram trabalhar. E não tem desculpa. Estamos aqui porque ninguém nos chamou. Às vezes pode ser verdade, mas muitas vezes é mentira. Porque esses que estavam aqui parados, desocupados, o dia todo sem fazer nada, eles estavam lá, por perto, quando o homem, o dono da vinha, passou e convidou. Então, será que realmente não foi feito o convite? Ou será que estavam se escondendo? E eu sinto, e você sabe, que muita gente na igreja tem preguiça, principalmente quando se trata de estudar, de formar, não é mesmo?
Porque se você for convidado para um retiro, para um encontro, para um acampamento, coisas assim, você vai prontamente. Agora, se a paróquia fizer um curso bíblico, você vai? Se a paróquia fizer uma formação mariana, você vai? Está me entendendo? Eu quero exortar você, onde quer que você esteja, que você busque ter esse interesse para conhecer a fé, a doutrina. A Idade Média, que é chamada por muitos de Idade das Trevas, na verdade não é. É a Idade da Luz. Pesquise num site católico confiável quantos bens, quantas obras a Igreja Católica promoveu nesse período que o mundo quer chamar de Idade das Trevas. Quantas escolas, quantos orfanatos, hospitais, asilos, creches, quantas obras de caridade. Foi a Igreja Católica que formulou, que trabalhou, que defendeu, que promoveu, para que hoje tudo isso estivesse aí espalhado pelo mundo todo. Então, ao me colocar a serviço do Senhor como missionário, eu preciso antes estar na condição de discípulo, aprendendo, estudando, rezando. Muito católico, infelizmente, não tem uma Bíblia em casa. E isso é grave, né? Desconhecem o catecismo da igreja e isso é grave. E eu quero então exortar você, abrindo esse mês de outubro, para que você se abra também para essa dimensão. A palavra fala que Jesus envia os operários, ide pelo mundo todo, pregai o evangelho a toda criatura, ide vós também para a minha vinha. O que é essa vinha do Senhor? É a sua escola, é a sua faculdade, é o seu bairro, talvez seja a sua casa, não é mesmo? Mas você precisa ter um esforço, um interesse sobre a defesa da fé e não se deixar levar por tantas doutrinas que têm aparecido aí fora. Lá no começo da história da igreja vieram as heresias, negando, por exemplo, a divindade de Cristo. E hoje existem muitos grupos aí que negam a divindade de Cristo. Está me entendendo? Então procura o teu pároco, procure a igreja, se forme, invista na sua fé, deixe essa herança para os seus filhos. Essa é a herança por excelência que nós somos chamados a dar aos nossos filhos, a fé, a salvação, a eternidade, a vida em Deus, coisa que o mundo aí fora está tentando sufocar. Então que nesse mês de outubro, meu irmão, minha irmã, nós nos disponhamos a investir na nossa caminhada de fé, a retomar os textos, a retomar os vídeos, a retomar o catecismo da igreja, a Sagrada Escritura, estudar com a igreja, aprender com a igreja, o que a igreja ensina sobre o matrimônio, né? O seu casamento, lembra? Já falei disso aqui em catequeses anteriores, lá no capítulo 19 de Mateus, como que o evangelista trata a questão do matrimônio, que é um dos 7 sacramentos. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, que você comece a exercer esse aspecto missionário a partir de agora, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal e exortando as pessoas para que vejam os nossos vídeos anteriores e assim você estará sendo um missionário. As coisas de Deus acontecem à custa de sacrifício, dedicação, esforço, não é mesmo? Não é ficar rezando e esperando que caia do céu, mas é preciso um empenho redobrado. Hoje, penso eu, muito mais do que antigamente, porque hoje, todo dia, toda hora, tem alguém atacando a fé, atacando a igreja, atacando a família, bombardeando a família. E é por isso que o homem aqui do Evangelho manda que todos possam ir trabalhar na sua vinha,
A vinha é a igreja, é o mundo, é o campo. O produto da vinha, a plantação da vinha, na verdade é o povo, é a igreja, somos nós. As pessoas que talvez estão se perdendo, desorientadas. Então, no começo desse mês de outubro, eu te exorto mais uma vez. Renove a sua fé, renove o seu desejo de conhecer a Deus, de amar a Deus e volte para a igreja. Que Nossa Senhora, que a grande Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, em toda a sua humildade e simplicidade, seja para você e para mim fonte de inspiração. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.